Un proceso industrial precisa de una cámara gravitacional para separar partículas sólidas poluentes carregadas en uma corrente de 50.000 metros cúbicos hora de ar. As partículas apresentam um tamanho médio de 100 micrômetros, esfericidade igual a 0,7 e massa específica de 2,65 gramas centímetro cúbico. Sabendo que as dimensões da cámara gravitacional são altura igual a 1 metro e largura igual a 1,5 metros, determine o comprimento da câmara gravitacional. As propriedades físicas do ar são as seguintes: uma massa específica de 1 kg metro cúbico e uma viscosidade dinâmica de 2 por 10 a menos 5 pascal segundo. Observação: nós não sabemos o regime. Para resolver esse problema, procedemos agora a extrair o maior número de informações ou dados. Os dados do problema são os seguintes: vazão de gás, 50.000 metro cúbico hora. Diâmetro de partícula, 100 micrômetros. Esfericidade, 0,7. Massa específica da partícula, 2,65 gramas centímetro cúbico ou seu equivalente no sistema internacional, sendo 2.650 kg metro cúbico. As propriedades do fluido: massa específica igual a 1 kg metro cúbico, viscosidade do fluido 2 por 10 a menos 5 pascal segundo. Fazendo um esquema representativo da câmara gravitacional, nós temos um elemento de um formato de paralelepípedo. Aqui temos a largura equivalente a 1,5 metros. Aqui a altura da câmara 1 metro. E o problema nos pede qual que é o comprimento necessário para essa câmara separar as partículas que nós estamos trabalhando. Uma observação muito importante que vou destacar de um jeito um pouquinho exagerado é que nós não sabemos o regime. O regime não é conhecido. E por que isso é importante? Porque se você não sabe o regime, você é obrigado a utilizar aqueles métodos que nos permitem determinar especificamente o valor da velocidade terminal da partícula. Quando o regime é laminar ou o problema especifica, nós já temos uma expressão que você consegue determinar a velocidade terminal a partir da equação de Stokes. Beleza? Bom, para resolver esse problema, vamos a partir pelo conceito básico de câmara gravitacional, que é do conceito de condição crítica. O que diz a condição crítica? Que o tempo de queda é igual ao tempo de residência. Tá? Isso de aqui, essa igualdade dá como resultado essa equação de aqui. A altura da câmara gravitacional sobre a velocidade terminal é equivalente a seu comprimento sobre a velocidade do fluido. Analisando essa equação, verificamos que variável foi fornecida. A altura foi fornecida, o comprimento é uma incógnita, a velocidade terminal não foi fornecida, portanto é uma incógnita e precisa ser determinada, e a velocidade não foi fornecida diretamente, porém podemos determinar a partir ou está em função do valor da vazão de gás. Continuamos resolvendo isso daqui, vamos a determinar aquilo que fica mais fácil. Nesse caso seria a velocidade do fluido. Então, calculamos a velocidade. A vazão de gás é igual à área da câmara gravitacional vezes a velocidade. Essa área é a largura vezes a altura vezes a velocidade. A partir de aqui podemos fazer o seguinte: a velocidade é igual a vazão sobre pH. Na resolução do problema, pessoal, você pode ir diretamente nessa expressão. Estou fazendo passo a passo para não perder a ideia. A velocidade vai ser igual ao quê? Vazão de gás, 50.000 metro cúbico hora. Multiplicamos por um fator de conversão de 1 hora
equivalente a 3600 segundos. Tá? Hora vai embora. A largura 1,5 metros, altura 1 metro. Resolvendo isso daqui, temos que o valor da velocidade é igual a 9,25 metros por segundo. Esse é o valor de V. Agora, o próximo passo é determinar a velocidade terminal. Como que eu sei se eu tenho condições de determinar a velocidade terminal? Eu analiso aqui os dados. O que eu preciso? Basicamente são as propriedades do fluido e da partícula. Do fluido está aqui definido, tá? Massa específica e viscosidade, que é o mais importante. E da partícula eu tenho seu diâmetro, a sua massa específica e a sua esfericidade. Portanto, eu tenho condições de determinar essa velocidade terminal das partículas. Como já especifiquei que não sabemos qual é o regime, agora o método mais adequado e mais direto seria utilizar o método de grupos adimensionais. Tá? Não é aquela mistura de método de grupo adimensional com método gráfico, não. Esse aqui é o método de grupos adimensionais especificamente para determinar a velocidade terminal. Então, agora procedemos a determinar essa velocidade terminal. Para isso, precisamos identificar o grupo dimensional correspondente. CD Reynolds al cuadrado igual a 4 vezes a massa específica do fluido, diferença de massas específica entre a partícula e o fluido, gravidade, diâmetro da partícula ao cubo, sobre 3, viscosidade do fluido ao quadrado. Um detalhe muito importante, destaco muito cuidado com esses valores dos expoentes, que se vocês errarem, já logicamente que o método já não funciona. Certo? Procedendo aqui a substituir os valores, então, o grupo dimensional vai ser 4 vezes a massa específica do fluido, que é igual a 1 kg metro cúbico. Tá? Somente vou destacar aí as unidades. Aqui a diferença de massas específicas é 2.650 para a partícula, menos 1, vezes a gravidade, 9,8, vezes a granulometria, o diâmetro de partícula, 100 micrômetros, vezes o factor de conversão para transformar a metro, 0,001 metro, equivalente a 1000 micrômetros, e fazendo um destaque aqui, tudo isso daqui ao cubo. Tudo isso sobre 3 vezes o valor da viscosidade, 2 por 10 a menos 5 Pascal segundo. Isso daqui já está no sistema internacional e, mais importante, elevado ao quadrado. Resolvendo essa expressão, o valor do número dimensional fica em torno de 86,53. Um detalhe muito importante para ajudar a vocês a resolver mais rápido o problema. O grupo dimensional é indiferente do valor da esfericidade. Aqui, a esfericidade, tá? Seja qual for o valor, aqui a gente não considera nesse ponto. Então, isso daqui não se considera, para que você não perca tempo. Porque essa expressão é válida tanto para partículas esféricas quanto não esféricas. Onde você precisa prestar atenção? Naquela correlação específica para o Reynolds. Aqui sim, você tem uma expressão para partículas esféricas e uma expressão para partículas não esféricas. Esférica, quando a esfericidade é igual a 1, não esférica, a esfericidade é diferente de 1, menor a 1, tá bom? Procedendo aqui, como o problema nos indica um valor de esfericidade, né? Se a gente verifica aqui qual foi o dado que nós colocamos, aqui a esfericidade foi de 0,7. Portanto, isso daqui nos indica que temos que utilizar a correlação de Reynolds que corresponde a isso. Então, aqui, usando essa correlação de aqui,
Reynolds igual K1, o grupo dimensional ao quadrado, sobre 24, es menos 1,2 mais o grupo dimensional K2 menos 1,2 sobre 2 vezes menos 1,2. Procedemos a calcular o valor das constantes, primeiramente. Vamos a calcular o valor de K1 e K2. Então, K1 vai ser igual, vou colocar os valores direto, tá? A expressão já vocês têm no seu formulário. 0,843 logaritmo de base 10 vezes a esfericidade 0,7 sobre 0,065. Isso daqui dá um valor de uma constante 0,87. E K2 é igual a 5,31 menos 4,88 vezes o valor da esfericidade 0,7. Isso dá o valor de 1,894. Pronto, já temos os valores de ambas constantes, K1 e K2. Com esses valores, procedemos a completar na expressão ou correlação de Reynolds. Então, o Reynolds vai ser igual a K1, 0,87, vezes o valor do grupo dimensional, 86,53, sobre 24, isso elevado a la menos 1,2, mais o segundo termo, 86,53, sobre 1,894. E aqui elevado a menos 1,2 sobre 2. E tudo isso elevado a la menos 1 sobre 1,2. Resolvendo toda essa expressão, o Reynolds fica num valor equivalente a 2,39 adimensional. Bom, uma vez que já temos o valor do número de Reynolds, nós vamos a utilizar a expressão básica para o número de Reynolds na parte de dinâmica de partículas. Então, o Reynolds de partícula é equivalente aqui, massa e viscosidade do fluido, a sua velocidade terminal e o diâmetro de partícula. O nosso objetivo é essa variável aqui, velocidade terminal. Portanto, a velocidade terminal vai ser igual a Reynolds de partículas vezes viscosidade do fluido sobre massa específica do fluido vezes o diâmetro da partícula. Velocidade terminal vai ser igual a Reynolds de partícula, voltamos aqui, o valor é 2,39, vezes a viscosidade, 2 por 10 a menos 5 pascal segundo, massa específica do fluido, 1 kg metro cúbico, vezes o diâmetro de partícula, agora já convertido em metros, 1 por 10 a menos 4 metros. Resolvendo tudo isso daqui, nós temos que a velocidade terminal é igual a 0,478 metros por segundo. Agora, com esse valor de velocidade terminal, vamos a substituir agora nessa expressão daqui. A velocidade já foi determinada, a velocidade do fluido já foi determinada. Agora nós acabamos de determinar a velocidade terminal, portanto, isolando esse termo, calculamos seu comprimento da seguinte forma. Voltamos para cá. Agora, o comprimento da câmara gravitacional vai ser igual a velocidade do fluido, 9,25 metros por segundo, vezes a altura, 1 metro, sobre a velocidade terminal, 0,478 metros por segundo. Então, o comprimento dá igual a 19,35
metros. Pronto, determinamos o comprimento. Agora, um detalhe referente à construção. Quando você tem esse tipo de valor, você não vai construir uma câmara gravitacional especificamente nessa faixa. O que você precisa, às vezes, é arredondar. Então, o que você vai fazer? Na verdade, essa câmara gravitacional poderia ter em torno de 19,5 metros ou até mesmo 20 metros. Um aumento do comprimento não vai afetar a eficiência do nosso equipamento. Na verdade, se você aumenta o comprimento, você vai conseguir separar partículas menores a 6 micrômetros, como está especificado no problema. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a resposta. O comprimento da câmara gravitacional, 19,35 metros. Obrigado.